Olá, pessoal do Dominantes Online, eu sou a professora Isa e hoje nós vamos fazer aula de matemática que vai falar sobre transformações de unidades. Bem, ela não é nada muito específico no Enem, mas ela cai em várias questões, né? Então, por isso que ela é uma aula muito importante, porque transformação de unidade você vai ter em física, em química, em matemática, então é uma extensão muito grande desse conteúdo, então a gente precisa estar bem definido na nossa cabeça. Primeiro, a gente tem as principais bases, né? Então, que são o grama, o metro e o litro. Então, por exemplo, quando a gente muda o prefixo, que a gente vai variar as quantidades dessas bases, dessas unidades. Então, como exemplo, a gente pode ter a miligrama, o mililitro e o milímetro. Se vocês repararem, mudou a base, né? Mas olha, tá todo mundo com o mesmo prefixo, o mili, tá? Então, isso quer dizer que vai ser uma partezinha do litro, né? Então, aqui vou só adiantar, é o 10 a menos 3, o mili, tá? Então, isso vai mostrar pra gente que o que a gente muda é a base, mas as quantidades podem ser alteradas por prefixo pra gente melhor representar. Porque, olha, imagina que eu quero falar 0,001 litros. Ficou meio esquisito, é mais fácil eu falar 1 mililitro. Então, é por isso que a gente vai mudar o prefixo para ser mais fácil, melhor de representar as unidades, as casas decimais. E aí, a gente tem os principais prefixos, né? Que são os que são mais utilizados. O quilo, o hecto, o deci, o cent e o mili. Tá, Isabela, o que é isso? O que isso vai ajudar na gente? Então, vamos transformar essas unidades. Vamos aprender como se transforma essas unidades. Então, eu gosto sempre de transformar, que isso foi o jeito que eu aprendi há muito tempo. Eu acho que é o jeito mais simples, no meu modo de ver. Que é colocar todo mundo numa escadinha. Então, por exemplo, vou usar aqui o exemplo do grama. Minha base vai ser o grama. Então, eu tenho quilograma, hectograma, decagrama, e aqui eu vou ter o grama. Aí eu vou ter o decigrama, o centigrama e o miligrama. Algumas não são tão usuais, né? A gente não fala centigrama, decagrama, a gente usa mais o miligrama, a grama e o quilograma, mas assim, é bom a gente sempre lembrar, tá em todas as bases, tá? E aí o que acontece? Toda vez que a gente subir uma escada, a gente vai andar a vírgula para a esquerda. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha 1000 gramas. 1000 gramas. Isso vai ser igual a quantos quilogramas? Então, olha, vou subir a escada. 1, 2, 3. Andei 3 casas com a vírgula. Então, se eu pegar, vou até mudar aqui rapidinho a cor. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou andar 3 casas. 1, 2, 3. Então, eu tenho 1 quilograma. Beleza? Ah, Isa, mas eu não quero ver isso não. Eu quero ver o contrário. Eu quero 1 grama e eu quero ir para 100 gramas. Então, eu vou apagar aqui rapidinho. Então, eu tenho, né? Vamos lá, eu tenho, de novo pro azul. Eu tenho 1 grama. Quantas centigramas isso representa? Então, agora eu vou fazer o contrário. Quando eu desço a escada, eu ando a casa pra direita. Então, vamos lá, vamos descer a escadinha. Então, vou colocar isso para centigramas. Então, olha, vou descer 2 casas. 1, 2. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, vou andar 2 casas. 1, 2. Então, andei 2 casas, então eu vou completar essa casa aqui, com 0. Então, 1 grama é igual a 100 centigramas, beleza? Então, andei com a vírgula para a direita,
E isso quer dizer que eu estou descendo a escada. Andei a vírgula para a esquerda, isso quer dizer que estou subindo a escada, beleza? Então é só ver, ó, desci a escada direita, subi a escada esquerda, tá? Então montando a escadinha assim, a gente pode ver, ó, quando você desce, você tá indo para a direita, quando você sobe, você tá indo para a esquerda. Então isso vai ajudar a gente para transformar as unidades, tá? E essas são as mais usuais. Mas Isa, olha só, não quero ter a base da grama, eu quero ter a base do litro. Então eu vou fazer a mesma coisa, gente. Só que agora eu vou colocar o litro como base. Então eu tenho 1 quilolitro, 1 hectolitro, 1 decalitro, 1 base litro, decilitro, centilitro e mililitro. Beleza? Então, se eu quiser mudar para metro, por exemplo, a gente falou do grama e falou do litro agora. Então, ó, o quilômetro, o hectômetro, o decâmetro, o metro, o decímetro, né? O centímetro e o milímetro. Beleza? Todos vão funcionar do mesmo jeito. Mas agora eu vou sumir aqui rapidinho para a gente ver melhor essa tabela aqui dos outros prefixos, tá? Então é o seguinte, a gente tem aqui a primeira tabela, que são os prefixos com fatores positivos. A gente tem o peta, o tera, o giga, o mega. Isso daqui não estão lá naqueles mais usuais, né? Mas tem algumas questões de física que falam sobre eles. E é meio esquisito, né, a gente olhar, mas só que a gente pode ver através daquelas coisas de computador, né? Então, ó, a gente tem o kilobyte, o megabyte, o gigabyte, o terabyte e aí o petabyte, que é muita coisa. Então, isso daqui ajuda a gente a ver como que fica a ordem, tá? Então, ó, o peta 10 a 15, o tera 10 a 12, o giga 10 a 9, o mega 10 a 6, tá? Quilo e o quilo hectodeca é o que a gente já sabe, 10 a 3, 10 a 2 e 10 a 1. E aqui são os fatores negativos, o desse, o cento e o mili, que é o que a gente já tinha visto, e aí a gente vai ter o micro, o nano, o pico e o fento, 10 a menos 6, 10 a menos 9, 10 a menos 12 e 10 a menos 15. Isa, como que isso vai cair na nossa prova? Então, ele cai mais ou menos nesse tipo assim, ó. A gente tem lá, eu vou dizer para vocês que a massa do meu átomo é de 2 nanogramas. Essa é a massa do meu átomo. Olha, repare esse Nzinho aqui, ó. Ele não vai ajudar a gente, porque geralmente a gente precisa colocar ele na base do grama ou na base do quilo, né? Então, vamos supor que eu quero colocar ele na base do quilo. Então, eu tenho que isso daqui é 2 vezes 10 a menos 9 gramas, certo? E aí, eu quero que isso vire 10 elevado a 3, né? Que é o quilo, né? Então, ó, vou colocar aqui para esse lado aqui. Massa é 2 vezes 10 a menos 9. Vou deixar aqui 10 a menos 9. E eu quero que aqui tenha um termo que vai virar um 10 a 3, né? Aqui. 10 a 3 gramas, né? Que isso aqui vai ser o meu quilograma no futuro, tá? Então, aqui, olha, reparem que o 10 a menos 9 eu já tinha. Então, para isso daqui virar 1, eu vou colocar um 10 a menos 3 aqui. Concordam comigo? Porque 10 a menos 3 vezes 10 a 3 vai virar 10 a 0, que vai ser 1. Então, eu tenho, ó, que a minha massa vai ser 2 vezes 10 a menos 9 com 10 a menos 3. 10 a menos 12. O 10 a 3 gramas é igual a quilograma. Então, eu transformei a minha massa de nanogramas para quilogramas, que é o meu SI, meu Sistema Internacional. Beleza? Então, aqui
é como a gente vai poder mudar, né, nossos prefixos, mas o valor continua sendo o mesmo. É a mesma grandeza, só que eu estou representando em outras bases. Beleza, pessoal? Então, aqui a gente acabou de ver sobre os nossos prefixos. Agora, eu vou aparecer de novo. Parece que é o mesmo slide, né? Mas agora eu vou mostrar para vocês como que a gente vai transformar unidades do quadrado e do metro, né? Então, por exemplo, o metro quadrado, o metro cúbico, né? Então, aqui a gente vai ver como que isso funciona. Então, o que acontece? A nossa casa, ela meio que vai ficar toda ao quadrado. Então, vamos lá. Vou colocar o exemplo do metro, né? Porque é o que a gente mais vê. Então, metro, quilômetro, hectômetro, decâmetro, a base é o metro. O decímetro, o centímetro e o milímetro, tá? Então, é o seguinte, agora a gente vai falar sobre o quadrado. Então, vai todo mundo ao quadrado. Então, eu tenho quilômetro ao quadrado, hectômetro ao quadrado, decâmetro ao quadrado, metro quadrado, decímetro ao quadrado, centímetro ao quadrado e milímetro ao quadrado. Isabela, o que eu faço? Eu vou fazer a mesma coisa. Então, se eu for para a esquerda, né, subir, eu vou andar a vírgula para a esquerda. E se eu descer, eu vou andar a vírgula para a direita. Mas vai ter um detalhezinho. Agora, toda a escada que a gente subir vai ser 2 degraus. Então, olha, a gente viu aqui, por exemplo, vamos ver o metro quadrado. Então, eu tenho 1 metro quadrado e eu quero transformar ele em milímetro quadrado. O que isso vai refletir na gente? Olha, se eu descer a escada, eu vou descer a escada 3 vezes, né? Então, ó, 1 degrau, 2 degraus, 3 degraus. Então, o que vai acontecer? Ó, antes eu andaria 3 casas, né? Se fosse normal. Só que agora eu vou dobrar. Então, 3 vezes 2, 6. Então, eu vou andar 6. Então, eu tenho o 1 e 6 casinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ó, agora eu vou completar com 0. Então, se eu colocar o pontinho aqui, eu tenho que 1 metro quadrado é igual a 1 milhão de milímetros ao quadrado, tá? Então, lembrando, o que a gente vai andar com a vírgula vai dobrar. Mas, Isa, o que a gente faz agora se a gente for cúbico, né? Então, vai acontecer a mesma coisa. Se eu colocar o cúbico aqui, deixa eu apagar aqui. Então, agora a gente vai utilizar o cúbico. Então, 1 metro cúbico equivale a quantos decímetros cúbicos? Beleza? Então, ó, eu tenho que... Vou colocar minha canetinha azul. Eu desci uma casa. Então, se eu desci uma casa, eu andaria uma, né? Mas eu tô tratando do cúbico, então eu vou andar 3. Multiplicado sempre por 3. Então, 1 metro cúbico é igual a 1000 decímetros cúbicos, certo? Vocês lembram disso, gente? E aí, a gente tem que sempre lembrar, né? Aqui é fácil agora a gente ver que 1 metro cúbico é igual a 1000 litros, tá? Então, eu tenho que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, tá? Então, aqui a gente transformou as unidades, só que utilizando o quadrado e o cúbico, tá? Lembrando que o quadrado a gente vai multiplicar por 2, subi um degrau, andei 2 vírgulas. No cúbico, subi 1 degrau, andei 3 com a vírgula. Tá bom, gente? Então, aqui a gente viu como que transforma as unidades. Eu vou fazer alguns exercícios a mais, né? Alguns exemplos aí na plataforma para vocês verem, para a gente saber
entender melhor, né, mais esse mecanismo de transformar as unidades, que é muito importante, que cai em várias questões. Beleza? E eu trago para vocês uma frase aqui do Confúcio, né, que ele fala o seguinte: não importa o quão devagar você vá, desde que você não pare. Então, é mais uma aula, nós não estamos parados, continuemos. E é isso, pessoal. Muito obrigada, bons estudos e até a próxima aula.